Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar nosso curso de Física Básica 2. Nós terminamos o capítulo referente à teoria cinética dos gases e vamos agora continuar estudando termodinâmica, introduzindo o conceito de entropia e da segunda lei. Mas antes a gente pode, por exemplo, lembrar, que a primeira lei da termodinâmica define a variação da energia interna, e conservação de energia, relacionando a energia interna com o calor e o trabalho adicionados ao sistema, ou realizados sobre o sistema. A segunda lei da termodinâmica ela vai tratar de temas como irreversibilidade ou seta do tempo, e o grau de desordem de sistemas naturais ou não naturais. Então, para isso, para começar nossa discussão, a gente vai lembrar um pouquinho do que significa seta do tempo. Isso está relacionado à irreversibilidade, ou seja, existem alguns fenômenos na natureza que você logo imagina que não podem ser revertidos. Por exemplo, imagine que você está jogando um ovo, você pega um ovo e lança ele no chão. Esse ovo vai quebrar e vai espalhar pelo chão. Você nunca vai imaginar que esse processo possa acontecer ao contrário, a não ser que seja numa cena de cinema, numa cena de TV. Então vamos ver alguns outros exemplos, Então, por exemplo, o atrito gera calor, Você não pode esperar que você aqueça um corpo e que você obtenha movimento de volta, não é isso? O atrito ele é movimento, o movimento de um corpo contra o outro, e vai gerar calor, mas o calor, aquecer um corpo, não vai fazer com que esse corpo caminhe. A expansão livre também, se você abrir a tampa de um perfume, você sabe que o perfume ele vai sair, vai se espalhar, mas você nunca vai imaginar que esse perfume possa voltar para o frasco depois. A mistura de fluidos, água e álcool, transferência de calor, por exemplo, se você estiver próximo de uma fornalha, você não vai imaginar que você vai estar dando calor para a fornalha. Isso não acontece, A fornalha está a uma temperatura maior, ela vai ceder calor a você. O efeito Joule, deformação elástica, que também provoca desordem, também provoca aquecimento, reações químicas, está relacionado aí com aumento de desordem e liberação de calor. Então, os processos normalmente não são reversíveis naturalmente. Eles podem ser reversíveis com interferência, com outras ações. Então, um outro tema também bem interessante relacionado à entropia é a auto-organização. Porque a entropia, você vai ver que a segunda lei da termodinâmica rege que a desordem do universo aumenta, mas você sabe que existem sistemas que se ordenam, como a cristalização de alguns materiais, a própria vida, o nascimento, a formação de uma vida é um sistema de auto-organização. E por que ocorre essa auto-organização, dado que a energia, que a desordem do universo está aumentando? Nós vamos discutir isso no futuro, esse tema, e a gente vai abordar também, tá? Então, a gente pode, para começar a discutir, enunciar a segunda lei da termodinâmica conforme falada ou discutida, enunciada por Kelvin, tá? E depois por Clausius. Mas antes eu vou só abordar um pouquinho do contexto histórico. O Clausius ele enunciou a segunda lei em 1851, aliás, Kelvin, Clausius em 1850. E Carnot foi o primeiro, em 1827, se não me engano, a tratar desses temas. E nesse período da história, 1820, é um período de profundas revoluções, revolução industrial, cultural e etc. E a máquina térmica, a máquina a vapor, ela estava sendo usada já em mineração e alguns outros contextos. Então, o Carnot, na década de 20, 30, se preocupou em melhorar o rendimento das máquinas térmicas e dedicou sua vida a isso.
E aí, então, ele enunciou aí, tratou da conservação de energia, não enunciou a primeira lei, mas tratou da conservação da energia e tratou da eficiência das máquinas, introduzindo os conceitos relacionados ao ciclo de Carnot. Mas, posteriormente, o Clausius e o Kelvin começaram a pensar, a enunciar de uma maneira mais pragmática, né? A segunda lei, a pensar e enunciar a segunda lei. Então, o enunciado de Kelvin diz o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho, né? Então, se você alimentar uma máquina, como uma máquina a vapor, por exemplo, com calor queimando carvão, você vai produzir trabalho, né? Não é assim que funcionam as máquinas térmicas. Eu acho até que vale a pena explicar um pouquinho do funcionamento de uma máquina a vapor, né? Então, basicamente, você tem que aquecer uma certa quantidade de água. Essa água vai evaporar e o vapor vai ser conduzido até uma câmara, né, de expansão, onde a pressão de vapor vai mover o pistão e o pistão, por sua vez, vai fazer, né, com que alguma engrenagem, alguma roda possa se movimentar, gerando trabalho, né? Então, o que você tem aqui, o que você está fazendo, fundamentalmente, é transformando calor em trabalho, né? Porque você tem uma força agindo, né, na alavanca. Ainda tem, continuando, né, o ciclo, o caminho, a água, então, o vapor de água é conduzido para um condensador, onde ela vai condensar e ser direcionada em forma líquida novamente para o tanque. Naturalmente tem que haver um processo de controle de pressão, então deve haver uma válvula de escape. Então esse é um desenho mais moderno, né? Você pode pensar num esquema mais rústico, onde simplesmente o vapor é despejado, fazendo rodar aqui uma pá. Isso já caracteriza aí uma transformação de calor em trabalho. Mas basicamente esse é o funcionamento da máquina a vapor, né? É transformar calor em trabalho. Só que, segundo o enunciado de Kelvin, isso não pode ser feito de maneira completa, 100%, sem alterar o meio ambiente, ou seja, cujo único efeito seja, né, transformar calor em trabalho. Então, se você quiser fazer isso, você tem que interagir com o meio ambiente, né, jogando calor para o meio ambiente. Então, isso é um efeito aí de desperdício. Tá? Então, basicamente, como eu estava dizendo no exemplo, né, você não pode pegar calor e transformar em movimento ou em aceleração para um bloco. Então, no caso, o atrito, né, é irreversível. Aí você poderia contra-argumentar, professor, mas se eu pensar num diagrama PV considerando um caminho isotérmico, então a variação da energia interna é igual a zero e pela primeira lei da termodinâmica, o trabalho vai ser igual ao calor, né, nesse processo, porque a variação da energia interna aí ela depende de NCV delta T. Então, se é um processo isotérmico, ΔT é zero, né? A variação de energia interna é zero. E pela primeira lei da termodinâmica, eu posso converter calor em trabalho, né? Completamente. Mas observa que um caminho desse aqui não é cíclico, tá? Eu vou de um estado VI para VF, mas eu não posso voltar sem devolver, né, o calor recebido. Então, quando eu considero a ida e a volta, os calores e os trabalhos realizados, eles se anulam. Então, eu não vou conseguir gerar calor. A gente pode até comentar melhor isso daqui a pouco. Muito bem. Então, esse é o enunciado de Kelvin, né? E a gente já vê aí que ele, de imediato, já proíbe
a reversibilidade de alguns processos. Agora nós vamos para o enunciado de Clausius. Então, Clausius diz o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito, ou seja, sem que haja interação com o meio ambiente, ou seja, um processo fechado, seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Isso foi enunciado em 1850 e, basicamente, né, se você tem um corpo a uma temperatura menor, né, uma temperatura que eu vou chamar de fria, esse corpo, de maneira espontânea, nunca vai transmitir ou transferir calor para um corpo que esteja uma temperatura mais alta ou quente, né? Então, isso não acontece espontaneamente. Isso pode acontecer, mas não de maneira espontânea. Por exemplo, uma geladeira. O que a geladeira faz? Ela retira calor de um objeto que já está frio dentro dela, né? E o calor é transferido para fora, para o meio ambiente. Então, ela consegue, através de um processos complicados, compostos, melhor dizendo, retirar calor de um corpo frio e jogar para um corpo quente. Consegue, mas esse processo não é fechado. O sistema teria que ser fechado, que implicaria que o único efeito seria esse, certo? Então, se o sistema não é fechado, o processo não possui apenas o efeito de transferir o calor da fonte fria para quente, tá bom? Então, aqui vale a pena dizer que existem alguns sinônimos que são usados em livros diferentes e que podem confundir o aluno. Normalmente, o único efeito significa que o sistema é fechado, não há interação com o meio ambiente, ou seja, não é desperdiçado calor para o meio ambiente e também não há trabalho externo feito sobre o sistema. Outro sinônimo, sem mudanças ao meio ambiente, né? Também é um sinônimo de cujo único efeito. Processo cíclico também é um sinônimo de cujo único efeito, certo? Porque se o processo é cíclico, implica que ele ocorre todo dentro do sistema, sem interação com o meio ambiente. Tá? Então, se num processo cíclico eu consigo criar trabalho sem dar calor, então eu estou violando aí o teorema o enunciado de Kelvin. E se num processo cíclico eu consigo transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente, eu estou violando o enunciado de Clausius, certo? Então, uma geladeira, por exemplo, ela interage com o meio ambiente, ela desperdiça calor para o meio ambiente, de modo que existem efeitos adicionais acontecendo. Então, uma geladeira não viola o enunciado de Clausius, assim como um ar-condicionado também não viola o enunciado de Clausius, né? Porque o ar-condicionado funciona como uma geladeira. Então, imagina que você tem uma sala, eu vou desenhar aqui um sistema fechado, imaginando que é um quarto, por exemplo. Aí você tem um ar-condicionado pendurado no teto e você tem aqui o compressor que fica do lado de fora, né, do quarto. Então, você tem um quarto que já deve estar frio, né, no nosso, segundo aqui a nossa suposição, já está uma temperatura fria, e você vai, então, tirar ainda mais calor daqui e jogar para o meio ambiente, né, que vai estar uma temperatura quente maior que TF, certo? Então, observa que além do calor que você tirou, né, daqui de dentro, você também, o próprio motor já está gerando mais calor adicional, de modo que não é um único efeito, né, tirar esse calor e jogar para fora não é o único efeito que está acontecendo. Esse sistema é um sistema aberto, tá? Não é fechado. Por exemplo, se você quiser colocar o compressor aqui dentro do quarto, né, ao invés de colocar fora, o que vai acontecer é que você não vai conseguir resfriar o quarto. Você vai aquecer,
porque o calor que você tira, você joga de volta e ainda joga calor adicional devido ao funcionamento do motor. Então você vai estar aquecendo o teu quarto aí, e isso às custas de um trabalho externo, que é o trabalho da tomada, né, que você ligou o ar-condicionado na tomada. Então, observa aí que esses casos reais não contradizem, né, o enunciado de Clausius. Então, basicamente, um resumo desses dois enunciados é o seguinte: o enunciado de Clausius, por exemplo, pode ser resumido na frase: não existe um refrigerador ideal. Um refrigerador ideal é aquele que você não precisa ligar na tomada, né? Ou seja, você não precisa alimentar ele com trabalho externo e ele vai conseguir tirar calor de dentro e jogar para fora, resfriando esses alimentos sem ligar na tomada. Você conseguiria realizar um processo, né, de transferência de calor da fonte fria para a fonte quente sem trabalho adicional. Tá? Então, esse refrigerador não existe. Da mesma maneira, o enunciado de Kelvin pode ser resumido na frase: não existe uma máquina ideal. Ou seja, não existe uma máquina que gere trabalho sem precisar, ou melhor, sem desperdício. Ou seja, todo o calor que você oferece é transformado em trabalho sem nenhum desperdício. Seria uma máquina ideal, né? Então, essa máquina ela poderia se autoalimentar. Ela pegaria o calor, geraria trabalho, esse trabalho serviria então para alimentar a própria máquina. Então, eu teria aqui um moto perpétuo de segunda espécie. E outra consequência é que, por exemplo, nós teríamos fontes inesgotáveis de energia. Se você tirasse energia do oceano, o calor do oceano, e pudesse transformar em trabalho, você teria aí fontes inesgotáveis, né, de energia. Seria maravilhoso isso, mas não existe. Não existe uma máquina ideal. Para exemplificar a relação entre esses enunciados e a seta do tempo, nós vamos analisar um caso em particular, que é o caso da expansão livre de um gás, que é um processo irreversível, como nós já vimos. Se você tem um gás confinado, você pode abrir uma válvula e fazer esse gás expandir livremente, resultando num sistema onde você tem uma divisão, né, de material, de matéria, aqui de gás. Esse gás que foi liberado nunca vai retornar espontaneamente para o outro lado, deixando o lado direito vazio. Isso não vai acontecer espontaneamente, tá? Então, lembrando, nesse processo isotérmico, como nós já falamos anteriormente, a pressão durante a expansão é zero, logo o trabalho, que é o produto da pressão vezes o volume, é zero. Além disso, o processo é feito rapidamente, de maneira que não há tempo de variar a temperatura. Como consequência, a variação da energia interna é zero também. E além disso, o processo, por ser rápido, ele também não oferece possibilidade de troca de calor, logo é um processo adiabático. Então esse processo ele é isotérmico e adiabático, de modo que a variação da energia interna é zero. Tá? E sendo assim, eu não consigo saber qual o caminho percorrido no diagrama de fase para sair de um processo de volume, de um dado volume inicial para um volume expandido. Não dá para saber porque eu não conheço, né, como se comportam as variáveis termodinâmicas nesse processo. Então esse processo ele é irreversível. Qual seria a consequência física se eu pudesse voltar a seta do tempo, ou seja, fazer com que esse gás voltasse para o outro lado de maneira reversível, né? Qual seria a consequência? Bom, então a consequência seria que você poderia construir um sistema, uma máquina que violaria o enunciado de Kelvin. Como isso aconteceria? Então, para tanto, nós vamos construir, né, um ciclo, uma máquina que funcione em um ciclo
onde eu teria duas etapas, uma etapa que seria a expansão livre invertida, ou seria a inversão, né, da expansão livre, e depois uma expansão, né, de fato uma expansão agora, controlada isotérmica, onde a temperatura seria mantida constante. Então, na primeira parte do processo, que seria o inverso da expansão livre, ou seja, uma compressão, nós teríamos que tanto a variação da energia interna como o trabalho, como o calor trocado e o trabalho realizado pela máquina em questão seriam nulos nesse primeiro processo, né? Inclusive é um processo que, devido a ser rápido, nós nem conhecemos o caminho em que é realizado. E no segundo processo, que seria uma expansão, nós teríamos, pelo fato de ser isotérmico, uma característica de processo isotérmico é que a variação da temperatura é zero, né? Logo, não há variação de energia interna, que depende diretamente da variação da temperatura, e, como consequência da primeira lei da termodinâmica, o calor fornecido ao sistema seria igual ao trabalho realizado pela máquina, né? Então, se daria calor ao sistema e a máquina realizaria trabalho de forma que eu poderia, então, começar novamente esse ciclo sem perda de calor e sem outro processo acontecendo. Eu poderia ciclicamente estar produzindo trabalho apenas dando calor à máquina, e 100% desse calor seria convertido em trabalho. Então eu violaria dessa maneira o enunciado de Kelvin. Logo, a expansão livre ela não é reversível, e se fosse, violaria o enunciado de Kelvin, né? Também vale a pena a gente comentar um pouco sobre processos reversíveis, processos reais reversíveis, né? Então, como nós citamos a isoterma, nós vamos aqui comentar, né, por que a isoterma ela é reversível e não viola o enunciado de Kelvin. Então, imagina que você tem aqui um sistema, né, onde você tem um gás confinado e você realiza uma compressão isotérmica. Quando você comprime o gás, a tendência é que a temperatura aumente. Só que você pode contornar esse problema retirando o calor do sistema. Então, você pode manter a temperatura constante, controlando o calor que é retirado, né? Então, você vai ter aqui uma compressão isotérmica. Então, nesse caso, como é isotérmica, né, a variação da energia interna é zero, como nós falamos antes, e o calor, nesse caso, produzido seria igual ao trabalho realizado para comprimir o gás, certo? Agora imagina que você quer fazer isso ciclicamente, ou seja, você quer retornar do volume final para o volume inicial, ou seja, você vai fazer uma expansão isotérmica. Então, para isso, você vai ter que fornecer calor ao sistema para que a temperatura permaneça constante, né? De modo que, como trata-se de uma variação de temperatura nula, então também não há variação de energia interna, e esse calor fornecido ele vai ser todo transformado em trabalho, né, no trabalho necessário para variar o volume, certo? Então observa que as quantidades envolvidas na ida e na volta, elas são iguais. O calor que você retirou no caminho de compressão é igual ao calor que você adicionou no caminho de expansão. E o trabalho também que você realizou no caminho 1 é o trabalho realizado pelo gás no caminho 2. Então, de fato, você não produziu trabalho, não houve uma conversão, né, líquida de calor em trabalho, ou seja, não houve violação do enunciado de Kelvin. Se você não entendeu
Isso, dá uma volta, volta um pouquinho no vídeo e ouve de novo. Então, esse processo ele é reversível. E ele é reversível também, uma característica disso é o fato de que houve um controle, né, do processo. Então, eu pude conhecer todos os pontos do diagrama de fase durante cada instante de tempo. E para que isso aconteça, o processo aí tem que ser lento o suficiente para que eu conheça, né, tanto a pressão quanto o volume durante todo o processo e assim consiga controlar, fornecendo ou retirando calor. Então, uma coisa muito comum de você associar é processos reversíveis a processos lentos, exatamente porque com processos lentos você pode controlar, vai haver um controle melhor. Então, processos lentos, normalmente, são processos onde eu conheço todas as variáveis termodinâmicas, pressão, volume, temperatura, energia interna e etc. Então, processos onde eu conheço as variáveis termodinâmicas são reversíveis, porque eu posso, de alguma maneira, controlar isso, fazendo com que eu caminhe no sentido contrário, né, ao sentido inicial. Tá bom? Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Bons estudos a todos. Na próxima aula nós estaremos falando um pouco sobre máquinas térmicas e a eficiência das máquinas térmicas.